E Doom The Dark Ages está chegando, o jogo lança oficialmente agora no dia 15 de maio, só que eu já recebi ele antecipado pela Bethesda, já pude jogá-lo, zerá-lo e hoje vou trazer para vocês a minha análise aqui sem spoilers. Quero contar para vocês como foi a minha experiência, os pontos positivos e negativos do jogo, se vale a pena você comprá-lo ou jogá-lo via Game Pass, né, já que ele vai chegar Day 1 no Game Pass, e também compará-lo um pouco com o Doom Eternal, que acredito ou não, por mais que ele ainda seja Doom em sua essência, ele é bem diferente do Eternal, tá? São jogos bem diferentes um do outro, o que pode agradar muita gente e também desagradar muita gente. No meu caso, me agradou bastante. Então muito obrigado a Bethesda pela confiança no trabalho, por ter enviado o jogo antecipado. E lembrando que o Doom The Dark Ages lança agora no dia 15 de maio para Play 5, Xbox Series X e S e PC, para esses últimos aí, direto no Xbox Game Pass, tá? Quem já é assinante do serviço já pode jogar assim que o jogo sair. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, até porque hoje eu só posso trazer review. Em breve eu vou trazer gameplay do jogo também pra vocês verem como ele tá, jogando, detonando os demônios. Vai ser bem bacana, se inscreve para não perder. Doom The Dark Ages é um novo jogo da id Software que sempre fez os jogos da franquia Doom, inclusive o Doom Eternal que saiu lá em 2020, e esse jogo não é uma sequência direta pro Eternal, na verdade ele se passa antes ainda do Doom lá de 2016, servindo como uma ponte ali dos eventos do Doom 64 pro Doom de 2016, onde em documentos dos jogos mais recentes e tal, mostram que o Doom ficou preso por muito tempo ali no inferno, né, aprisionado. Então a gente vai ver o que aconteceu nesse período que ele estava aprisionado e sendo usado como uma arma no inferno. E foi inclusive um período onde ele ficou ainda mais forte. E essa é a principal característica do jogo, cara, é se passar ali num período antigo, podemos dizer, né, porque ainda é super tecnológico, mas que tem essa pegada meio medieval, de armadura, escudo, massa, tá ligado? Castelos e coisas assim. Não é à toa que o principal item aqui, tanto de gameplay quanto de marketing do jogo, é o escudo do Doomguy, né? Ele tem um escudo serra que você usa pra dar parry nos inimigos e também pra jogar como Capitão América, com a diferença que ao invés de só bater neles, você corta eles no meio. Então toda a temática e o visual do jogo é muito irado, cara. Essa temática aí medieval, porém com armas tecnológicas que mistura também energias de demônios. É uma parada futurista e antiga ao mesmo tempo, que casa muito bem com essa temática hardcore de Doom, sabe? De demônios, de sangue pra caramba e de rock tocando a todo momento. O design de tudo é muito irado, seja da armadura do Doom Slayer, dos castelos, dos demônios, dos robôs gigantes que a gente usa no jogo, inclusive, dos dragões que a gente monta. Esteticamente é como se esse jogo tivesse saído de uma capa de um disco de heavy metal, tá ligado? É literalmente isso, é muito irado. E claro que assim como todos os outros jogos, a trilha sonora se encaixa muito bem com essa temática, com o rock pauleira tocando a toda hora e dando ritmo aí ao gameplay e a toda a temática e a violência. E embora a temática, o visual do jogo eu acho que é um dos mais irados da franquia inteira, graficamente eu fiquei um tanto confuso, porque esse é um jogo de nova geração, eu inclusive joguei ele na versão de PC, ou seja, com tudo no Ultra, no máximo, né? Vocês sabem que eu tenho aqui um PC equipadaço como RTX 4090, que aguenta rodar com tudo no Ultra, Ray Tracing, 4K e tudo mais. Tudo bem que eu tô jogando o jogo numa versão pré-lançamento, ainda sem o patch de Day 1, o patch de lançamento dele, né? Porém, mesmo com tudo no Ultra, tudo no máximo possível, eu não achei esse jogo tão bonito quanto o Doom Eternal. Eu fiz até o teste, eu baixei o Doom Eternal aqui, dei uma jogada nele com tudo no Ultra, tudo no máximo, e me parece que o Doom Eternal era mais bonito, assim, de quesito de alta fidelidade, sabe, de texturas, de objetos e coisas assim. Isso no quesito gameplay, durante o jogo, enquanto eu estava jogando, entendeu? Pois durante as cutscenes realmente você tem ali uma alta fidelidade das texturas, dos gráficos dos personagens, a pele de cada um deles, ou o detalhe ali do manto do Doom Slayer ali, né, tipo como se fosse uma capa de urso que ele usa nas costas, é sensacional, cara, nas cutscenes fica incrível. Mas no gameplay eu achei que ficou um pouco a desejar, acredito, tomara, torço pra que no Day 1 isso atualize, ou talvez realmente seja, né, o jogo de alguma forma, não digo mais feio, mas não tão bonito quanto o Eternal, não sei porquê. Ainda mais considerando que ele é um jogo apenas de nova geração, ele é um jogo pra apenas Play 5, Xbox Series, né, não tem versão de Play 4 e One. E eu não achei ele tão gritantemente diferente graficamente quanto o Eternal, sendo que o Eternal roda num Play 4 e num One. Aí você pode falar, Sidão, porque os cenários são maiores, tem mais coisa acontecendo na tela, mais inimigos, ou os cenários ao fundo tem mais elementos. Também não. O jogo tem alguns momentos que mostra, assim, um horizonte cheio de coisa acontecendo, né? Por exemplo, guerra, tiroteio, dragões passando, ou inimigos gigantescos lutando, né? Os demônios gigantes com os robozão. Mas não é tão detalhado e tão cheio de coisa ao mesmo tempo quanto, por exemplo, um Warhammer Space Marine 2,
que saiu ano passado. Space Marine 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa, porém tem uma temática parecida com a de Doom, com as armaduras gigantescas, arma exagerada, sangue pra tudo que é lado. E cara, os cenários de fundo do Space Marine 2 são uma das coisas mais incríveis que eu já vi na nova geração até agora. E comparado com o Doom The Dark Ages, o Doom fica muito abaixo desse nível de detalhes. Considerando que é o primeiro Doom realmente de nova geração, eu esperava algo pelo menos no nível do Space Marine 2. Então, embora no quesito estilo artístico, direção de arte, eu tenha achado o jogo sensacional, no quesito fidelidade gráfica, eu achei que ele deixou um pouco a desejar. Em momentos parece que o Eternal é mais bonito, até pelos próprios efeitos também de partículas e luz e tal, e tem outros jogos semelhantes de nova geração que conseguem fazer algo melhor nos seus cenários, como por exemplo Space Marine 2. Mas isso não foi algo que me tirou assim do jogo, tá? Porque o principal aspecto de Doom, de todos, né, disparado, é a sua gameplay. E não se confunda, tá? Embora ele seja diferente do Eternal, ele ainda é Doom. Você ainda tem aquela experiência super rápida, dinâmica, boomer shooter raiz mesmo, de correr pra um lado pro outro, atirando em um monte de inimigo, moldando de arma toda hora, tendo 7 armas diferentes pra você usar ao mesmo tempo, um rock pauleira tocando de fundo e muita violência destruindo os demônios na sua frente. Porém, o que ele muda em comparação ao Eternal é justamente o seu ritmo e movimentação. Em entrevistas, a própria id Software falou o seguinte, que eles tentaram trazer a experiência do Dark Ages mais parecida com o Doom original, porque o Doom Eternal ele é bem diferente. Se você jogou o Doom 2016, por exemplo, e o Eternal, são dois jogos bem distintos no quesito ritmo. O Eternal é muito rápido, os inimigos são bem desafiadores e ele tem muito lance de toda hora você tá trocando de arma para atirar com a arma certa no inimigo certo e você não pode parar por um segundo. Inclusive tem muita verticalidade também, você tá constantemente pulando no Doom Eternal, pulando, subindo e descendo de lugares, né? O cenário é muito vertical também. No Dark Ages ele lembra mais a experiência do original porque você raramente tá subindo e descendo, ele é mais no horizontal mesmo, podemos assim dizer, a sua movimentação. Você não pula tanto, é mais correr e atirar mesmo, correr, atirar, desviar e aqui por muitas vezes, que é a principal mecânica aqui do jogo, dar parry, a famosa aparada, né? Com o seu escudo você consegue aparar certos golpes inimigos, sempre os golpes que brilham em verde. Se algum inimigo te dá um golpe físico que brilha verde ou solta algum projétil verde na sua direção, você pode aparar esse projétil, esse golpe, o que vai stunar o inimigo e até inimigos ao redor. E também, dependendo dos seus upgrades mais pra frente, te dá diferentes efeitos. Por exemplo, ao aparar um golpe você pode soltar um raio nos inimigos no momento da paragem, ou pode sair uma metralhadora das suas costas e atirar neles com tudo, ou uma paragem pode fazer com que você tenha mais golpes corpo a corpo para executar nos inimigos. O posicionamento enquanto você corre junto com as aparagens são essenciais para você enfrentar os inimigos e principalmente chefões aqui no jogo. O escudo também pode ser usado para ser lançado nos inimigos, no maior estilo Capitão América, onde inimigos mais fracos são cortados ao meio instantaneamente, e inimigos mais fortes o escudo vai stunar, ele vai ficar cortando o inimigo por um tempo, sabe? Deixar ele parado no lugar. Além de que o escudo serve para explodir armaduras e escudos que estão aquecidos. Vamos supor, tem um inimigo com uma armadura. Você vai atirando nessa armadura, ela vai ficando quente, vai ficando dourada. Quando ela ficar totalmente quente, você joga o escudo e você explode essa armadura para deixar o inimigo vulnerável e conseguir matar ele. Então essa mecânica centralizada no escudo e na movimentação lateral, podemos assim dizer, te dá uma liberdade grande para usar a arma que você quiser. Você pode muito bem escolher upar uma arma só e jogar só com ela o jogo inteiro, do que ficar trocando toda hora como o Eternal já te exige, por exemplo. Então aqui sua experiência com as diferentes armas que tem no jogo, que você tem tipo umas 7 armas diferentes, fora as variações dessas armas. Por exemplo, a 12 tem uma 12 padrão, a inicial, e a 12 de cano cerrado duplo, que são duas variações da mesma arma, mas que agem de formas bem diferentes. A 12 padrão é mais útil para enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. A 12 de cano cerrado duplo é mais eficiente de perto contra inimigos fortes. E aí você tem um leque bem grande de como você pode abordar os diferentes momentos de combate no jogo com as múltiplas armas diferentes à sua disposição. Você pode muito bem usar só uma arma. Se quiser só ir de 12 e ir embora, você pode, você consegue, entendeu? Seja com os inimigos ou com chefões. O que num Eternal da vida já exigiria uma troca constante de armas. Mas assim como no Eternal e até no 2016, você precisa ser agressivo.
passivo, você recupera vida ao matar inimigos ou executar eles. Recupera vida, armadura e munição. Só que diferente do Eternal, o Eternal era muito focado apenas em executar direto os inimigos e tinha muitas animações de execução, né? Aqui você pode muito bem só matar um inimigo ao invés de executar ele, na bala mesmo, que ele ainda vai te dar vida. Não precisa ficar executando todo mundo. E não tem tantas animações de execução. Se o inimigo brilha pra você executar ele com um golpe, ao invés do Doom Slayer fazer uma animação de matar ele, cortar ele no meio como acontecia no Eternal, ele vai na verdade só dar um tapão no inimigo, por exemplo, dar uma escudada ou dar um chute. Ele vai executar mesmo chefões com animações legais ou quando você faz isso pulando. Sim, se você pula na direção do inimigo e aperta o botão de execução, aí vem uma animação, por exemplo, dele usando o escudo pra cortar o inimigo no meio com a serra e coisas assim. Então quem achava um pouco cansativo as 1 milhão de animações de execução do Eternal, vai achar melhor aqui. Quem gostava vai sentir um pouco de falta. O jogo é dividido em capítulos, no total são 22, cada um leva de 1 a 2 horas dependendo do seu ritmo, porque alguns são mais lineares e outros têm ambientes mais abertos para você explorar, um mapinha que você pode abrir ali 3D para achar os coletáveis. E você pode muito bem ignorar essas coisas e ir direto nos objetivos, ou procurar os coletáveis, seja para liberar novas cores de armas, ou aqueles famosos bonequinhos, ou para coletar moedas e artefatos que vão te deixar dar upgrade nas armas. Então pelo menos de início é bem importante que você explore os mapas ali, ache os segredos, para conseguir deixar suas armas fortes. Foi o que basicamente eu fiz, eu procurei bastante no começo, né, e aí fiz muito upgrade nas armas. Quando eu cheguei pra um pouco mais da metade do jogo, lá pro 15º capítulo, cara, eu já tava com as armas que eu mais gostava upadas no máximo, e aí eu fui só indo direto até o final da fase mesmo, sem me preocupar tanto em explorar, em fazer 100% delas, porque eu já tava forte o suficiente pra progredir, sem ter que ficar explorando toda hora. Porque essa exploração acaba ficando um pouco cansativa com o passar do tempo, tá ligado? Ela não é tão recompensadora assim. Como eu falei, no início as suas armas ficarem fortes. Depois que elas já estão fortes, acaba não tendo tanto motivo pra você explorar, sabe? A não ser pra ver mais do cenário mesmo, ou achar um boss secreto ou algo assim. E embora eu não tenha o que reclamar da gameplay base do jogo, todas as armas são iradas pra caramba, as mecânicas do escudo são muito maneiras, o ritmo do jogo eu achei bem melhor do que do Eternal. O Eternal pra mim era bem cansativo, cara, principalmente nos momentos mais pra frente do jogo, né, do meio pra frente, ele ficava cansativo mesmo, até frustrante. Esse aqui é algo mais próximo do Doom de 2016, porém mais rápido que ele ainda, então acho que é um meio termo entre o 2016 e o Eternal, e eu gostei bastante disso, ainda mais com a temática medieval e com o uso do escudo, que é muito maneiro. Mas o que peca pra mim o jogo e torna ele muito repetitivo a partir da metade dele, são os inimigos, que sim, temos muitos clássicos dos outros Dooms aqui, só que cara, é impressionante como um pouco menos da metade do jogo, você já viu todos os inimigos que tinha pra ver. Basicamente, eles se repetem até o final, cara, muitos mesmo. Por exemplo, o gordão clássico do Doom com as bazuconas, cara, ele se repete infinitamente até o fim do jogo, mano. Ah, Sidão, e os chefões? Então, tem pouquíssimos chefões no jogo. Quando você enfrenta um chefão que é marcante, né, ele acaba se tornando um inimigo comum a partir dali, então você vai encontrar ele outras vezes no meio, por exemplo, dos gordões ali e tudo mais. Só que de chefão mesmo maneiro, eu acho que são uns 3 ou 4 só ao longo da campanha inteira. Então chega em um momento que fica cansativo pela falta de variedade de inimigos. E aí vamos supor que você se deu super bem com uma arma no seu estilo de combate, upa ela no máximo e aí você vai matando os inimigos. Cara, aí o jogo fica muito repetitivo, porque aí você vai usar a sua mesma arma pra matar os mesmos inimigos de novo, de novo e de novo. Então eu tava me divertindo pra caramba até ali o capítulo 12, 13, que é quando o jogo meio que fala assim, ó, já te mostrei tudo que eu tinha pra mostrar, você já tem todas as armas, você já tem todos os inimigos, agora é só isso daqui em diante. Novidade é quase zero. Claro que a progressão das suas armas te dá aquele must pra continuar jogando, pra você upar elas no máximo, mas a falta de novidade a partir da pouco mais da metade do jogo até o final, cara, fica bem maçante. E embora o jogo não seja longo, eu zerei ele com 15 horinhas, ele ainda assim se parece cansativo, podia ser menor por conta disso. Se você buscar fazer 100% em todas as fases, eu acho que dá pra dar umas 25 horinhas aí, não acho que chega a 30 horas, a não ser que você queira zerar de novo em dificuldades maiores e coisas assim, porque eu jogando naturalmente de boa, eu fiz 100% das fases pelo menos até metade do jogo. Igual eu falei, eu cheguei na metade, upei minhas armas no máximo, aí eu parei de fazer 100%, aí eu fui pra zerar logo mesmo quando começou a ficar um pouco maçante. O jogo tenta quebrar um pouquinho a gameplay padrão dele com outros dois tipos de minigames, vou chamar assim, porque é isso que acabam sendo, que de início parecem ultra irados e depois
você percebe que foram meio que jogados ali, meio que de qualquer jeito. Que é a gameplay com o robozão, né, que é tipo um mecha gigantesco, maior estilo Círculo de Fogo, sabe, Pacific Rim. E o Doom Slayer entra nele e aí você tem uma gameplay com você gigantão enfrentando demônios gigantes, onde tudo que você pisa é destruído, né, você se sente um kaiju ali, se sente o Godzilla passando no lugar e destruindo tudo. E por mais que visualmente seja incrível, o peso dos golpes é bem bacana, você detonar a cara dos bichão, às vezes vem arma de fogo também, você pega umas metralhadoras gigantescas do tamanho de prédio assim, pra atirar neles, isso é bem legal. Só que assim, você joga com o robô basicamente 3 vezes ao longo do jogo. Eu acho que todas as partes que você joga com o robô somadas não dá meia hora de game, cara. Sério, deve dar uns 30, 40 minutos no máximo, eu tô chutando alto, de quanto você tem momentos pra jogar com o robô. É tudo parte bem curtinha, bem rapidinha mesmo. Mas dá pra entender porque é rapidinha, porque se fosse maior ia ficar maçante, já que a única coisa que você faz com o robôzão é dar porrada. Por exemplo, você aperta o botão de tiro, né, o clique no mouse, você dá porrada e aí você se esquiva pra dar mais porrada e carregar um golpe forte. É só isso. Porrada, porrada, esquiva, golpe forte. Porrada, porrada, esquiva, golpe forte. Ele quebra um pouquinho quando te dá uma arma de fogo. Aí o que você faz com a arma de fogo? Atira, atira, esquiva. Atira, atira, esquiva, né? Porque a esquiva ela dá um boost quando você acerta ela no tempo certo. Então, embora visualmente a gameplay com o robô seja irada e te dê aquela sensação de poder mesmo, de detonar os demônios gigantão, acabar com os prédios e tal, ela é muito maçante, repetitiva e mal executada, fora que é um percentual muito baixo do jogo. Como eu falei, nem meia horinha direito que você joga de robô. E outro tipo de gameplay para quebrar um pouco o padrão do jogo é com o dragão. O visual do dragão é iradíssimo e o controle sobre ele também é satisfatório, o controle de voo com ele, né? Você voa com ele pelo cenário e tal, então tem uns cenários mais abertos que você precisa voar com ele para acertar alguns inimigos, acertar algumas naves, pousar em alguns lugares para pegar coletáveis. Embora o controle dele voando seja legal, o combate com ele é muito mal executado, porque basicamente você loca a sua mira, você trava a sua mira num alvo e começa a atirar. E aí você só espera esse alvo dar um tiro verde para você esquivar e o seu tiro ficar mais forte. Parado no lugar, isso mesmo. Você fica parado, atirando com a mira locada, esperando vir um tiro verde para você desviar e atirar de novo. É isso, cara. A única coisa que quebra isso é você perseguir algumas naves específicas, não é todas, não é um monte de nave no cenário, não. Ela aparece de vez em quando que você persegue atirando nela, sem ela te atirar de volta, sem representar nenhum perigo. Uma perseguição que nem rápida é lerdinha até, que você fica só atirando sem parar, sem reloading, sem nada. Só atirando enquanto persegue a tela explodir. Eu acho que o jogo perdeu muito em não permitir que a gente entrasse num campo de batalha gigantesco com o dragão, enfrentasse vários inimigos, e eu tentei fazer isso e me decepcionei muito, cara. Eu vi uma batalha de longe e falei, vou me aproximar pra tentar atirar nos inimigos padrões do jogo, né? E aí o jogo me deu versões miniaturas deles, sem texturas, todos pequenininhos, low poly, sabe? Onde eles não representavam nenhum perigo pra mim, eles não me davam dano nem nada, eu só atirava neles ali e tal. E não é como se eu tivesse quebrado o jogo, saído numa parte que não era pra ir. Não, aquilo tá no meio da fase, sabe? O objetivo era logo acima de mim. Aí eu falei, vou pra baixo ver o que tem ali. E pronto, encontrei essa atrocidade, sabe? Então a gameplay com o dragão acaba sendo mais frustrante ainda do que a gameplay com o robozão. Pelo menos a do robozão, você tem um aspecto visual muito irado ali, de peso nos seus golpes e tal. E o dragão vira um minigame de tirinho e esquivar, sabe? Achei que foram alternativas muito legais pra quebrar o gameplay, porém muito mal executadas, cara. Porque, pô, você controlar um robô gigante em Doom pra enfrentar bichos, ou um dragão demônio muito louco, era pra ser uma das coisas mais fodas que já teve na franquia. E acabou sendo uma das mais decepcionantes de toda a saga. Em relação à história, não tem muito o que falar, não é um dos pontos altos de Doom, né, cara? Tipo, o foco aqui é o gameplay, e isso é claramente explícito durante o jogo, porque a história tem momentos que ela não tem muito pé nem cabeça, tem momentos que ela acaba tendo cortes abruptos de um cenário pro outro, tem hora que eu até fiquei confuso, falei, peraí, eu tava lá, como é que eu tô aqui agora, sabe? De um capítulo pro outro. Não tem personagens marcantes, não tem um plot que fique marcado na sua cabeça e não tem nem sequer um vilão carismático, entendeu? A história meio que só passa diante de seus olhos ao longo do jogo e pelo menos te dá momentos irados ali em cutscenes maneiras, mostrando o Doom Slayer sendo extremamente foda. Isso pelo menos tá bem servido, tem muita cutscene muito maneira que te deixa no hype pro combate. Só que mais como uma montagem maneira do que como uma história a ser contada, sabe? Do que com um enredo ali, um plot pra você acompanhar.
Ah, Sidão, então o jogo é ruim? Não, ele executa mal algumas coisas, mas o que precisa ser executado bem em um Doom da vida, ele faz, que é a gameplay base com o desafio com os inimigos e tal. A base, a fundação do jogo, ela é irada demais e funciona muito bem, principalmente para quem não curtiu tanto o Eternal, vai com certeza gostar demais do que esse jogo tem a oferecer, no seu ritmo frenético, nas suas diferentes armas, nas mecânicas do escudo, no desafio, que o jogo tem um desafio bem bacana, é difícil em alguns momentos, mas é justo, na temática medieval futurista que é muito irada, na trilha sonora rock pauleira que é perfeita, na quantidade de inimigos na tela pra você correr e atirar pra tudo que é lado, nas execuções, na sanguinolência. O cara que tá afim de jogar um Doom raiz, vai ter um Doom raiz em suas mãos. Agora, se você tava esperando alguma inovação, ou se você já não gostava de Doom e tava esperando que esse aqui ia te vender, eu acho que não é bem o caso. Ele falha muito em vários aspectos, ele falha no aspecto da história do jogo, que meio que não acrescenta em nada, nas suas tentativas de quebrar a repetitividade dele, como a mecânica com o robozão e com o dragão, que eram pra ser iradas, parecem iradas de início, mas são só gimmicks ali, né? Só leves minigames sem graças. A falta de mais chefões e o medo talvez de ser mais ambicioso em alguns momentos. Faltou um pouco mais de momentos épicos, assim como eu mencionei aqui no Space Marine 2. Faltou mais variedade de inimigos, mais chefões. E até visualmente eu senti que o jogo se resguardou um pouco. Caprichou na direção de arte, mas falhou um pouco na fidelidade, no Next Gen, né? No nova geração. Não parece que esse é um jogo de nova geração. Então vale a pena jogar Doom no Dark Ages? Com certeza, principalmente a galera do Game Pass, cara. Se você tem um Series X ou S, se você tá no PC Game Pass, aí com certeza vale a pena. Baixa o jogo, joga sem medo, se diverte, tenho certeza que vai passar batido esses problemas que eu falei aqui. Agora, quem vai, por exemplo, jogar no Play 5 ou comprar numa Steam, um preço cheio que o jogo tá, R$350, eu acho que aí é só pros fãzões de Doom mesmo, sabe? Tipo assim, pô, o cara que tá com sede, já fez tudo que tinha que fazer no Eternal no 2016, tá aí 5 anos esperando um Doom novo desde o Eternal, com sede de jogar Doom, uma experiência única como o Doom tem. Aí beleza, aí compre, jogue e seja feliz, tenho certeza que você vai amar. Se esse não é o caso, se você não é um ultra fã de Doom viciado maluco, aí espera uma promoção mesmo, ou espera quem sabe um dia ele sair na PlayStation Plus, assim como o Eternal já saiu. Enfim, meus queridos, fica ligado que segunda-feira chega minha gameplay de Doom e Dark Ages aqui no canal. Quero trazer mostrando os 3 aspectos de gameplay do jogo, seja do gameplay padrão dele base, quanto a parte do dragão e do robozão, pra vocês verem o que eu tô falando. Então se inscreve pra não perder, ativa o sininho, deixa o like e comenta quais são suas expectativas pro Dark Ages. Você que tá assistindo depois que o jogo lançou, concorda ou discorda com o que eu falei? Comenta aí, vamos conversar como gamers, tá certo? Mais uma vez, obrigado a Bethesda por mandar o jogo antecipado, e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, um grande abraço, e aqui foi seu amigo de sempre, Sidão do Game, falou!